Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Hoje o programa discute alguns medicamentos. Será que eles podem ser vendidos em estabelecimentos como supermercados, empórios e armazéns? O Senado aprovou um projeto de lei que possibilita a comercialização de remédios sem receita médica nesses locais. O Conselho de Farmácias já se manifestou contra. Quais os pontos de vista sobre esses assuntos? É o que nós vamos discutir hoje à noite aqui no Conversas Cruzadas. Para participar desse debate, nós temos aqui o Alessandro Macedo, que é advogado. Macedo, é isso, né? Advogado empresarial, boa noite. A Raquel Bittencourt, que é diretora da Vigilância Sanitária Estadual. Silvana Nair Leite, que é vice-presidente da CRF e diretora do Sindicato dos Farmacêuticos, e o doutor Antônio Arruda Lima, que é advogado civil. Conversas Cruzadas tem patrocínio de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre, SPC, Crédito, o seu maior patrimônio, uma campanha do SPC de Santa Catarina, e Queristop, produtos escolhidos a dedo, Queristop no Beira Mar Shopping. Bom, eu vou começar primeiramente a perguntar para a Raquel Bittencourt, que é diretora da Vigilância Sanitária Estadual, se há realmente algum risco de vender produtos, medicamentos que não é exigido receita médica em locais como supermercados ou não. Qual é o ponto de vista da Vigilância Sanitária Estadual? Boa noite. Olha, o ponto de vista da Vigilância Sanitária Estadual é o mesmo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medicamento é um produto especial, isento ou não de prescrição. Ele tem um ambiente apropriado para ser vendido, que é a farmácia ou drogaria, sob a responsabilidade de um profissional farmacêutico. E tanto é assim que há todo um esforço nacional por parte da agência, que repercute uma política do Ministério da Saúde, de evitar o uso irracional do medicamento e o consumo indiscriminado. Então, orientação para isso não falta, né? Há um trabalho desde o programa Educanvisa, que é um programa de educação sanitária para crianças em escolas, visando o uso racional de medicamentos, e o trabalho educativo que se faz com a sociedade em geral, em diversas campanhas, e com a preocupação de que medicamento, enfatizo, isento ou não de prescrição, ele é um produto que ele tem o efeito, a diferença dele para um veneno é a dose. Então, ele precisa ser vendido sob condições que as normas sanitárias hoje estipulam e ser consumido com consciência e com orientação médica. Mesmo aquele remédio para dor de cabeça, aquele que a gente vai em um local, vamos supor, no supermercado, se essa lei for aprovada ou não, e a gente já compra meio que por impulso, né? Não, vou pegar um remedinho aqui porque para ter em casa, que a hora que eu precisar, já está na mão. Mesmo esse haveria um risco, há um risco a princípio. Sem dúvida nenhuma. Se ele faz um efeito positivo, né, ele também tem um potencial de eventos adversos, efeitos colaterais não desejados. Então, mesmo sem a prescrição, ele deve ser orientado ao seu uso. Doutor Alessandro, mas essa lei, ela a princípio não era de todo mal, ela tinha um certo benefício, pelo menos no começo, no projeto de lei, era isso? Bom, boa noite a todos. Com certeza, acho que o intuito do legislador aqui foi, na verdade, essa lei tem base, ela busca o quê? Ela busca facilitar ao portador de deficiência de alguma espécie, que ele tenha mais acesso ou até mesmo que se tenha um abatimento fiscal sobre esses produtos. Okay, vamos explicar um pouquinho melhor. Você estava explicando antes do programa começar que, na verdade, a lei onde está esse artigo que possibilita aí, a princípio, que os medicamentos sejam vendidos no mercado, era uma lei para dar uma isenção fiscal a algum tipo de tributo. Principalmente para quem tem problemas. Exatamente, são produtos voltados à saúde, equipamentos, né, tais como cadeiras de roda, etc. Nesse interim se inseriu um artigo 8º permitindo que, no texto, né, ainda que pendente da sanção da presidente, que se comercializem certos medicamentos em supermercados e estabelecimentos afins, como empórios, dentre outros, né?
Eu até posso, não vou falar pelo setor, falo pelas empresas que eu presto serviço. Eu também advogo para redes de farmácia e principalmente os supermercados foram pegos de surpresa, né? Porque sabemos do tamanho da responsabilidade que é, desde uma questão que estávamos conversando, a doutora Raquel, a questão do descarte da medicação vencida ou imprópria, e acredito que demande ainda uma certa discussão de todos os setores envolvidos. O que me causou espanto foi que essa legislação, pelo que eu soube, não passou pela Anvisa ou pelos órgãos de controle. Geralmente eles passam antes de lançar isso, né, para uma aprovação. E a expectativa que eu tenho até é sempre voltado que a preservação do consumidor, que são as pessoas, que é o consumidor em si que vai estar adquirindo esse produto, é que a presidente vá vetar esse projeto, né? Doutor Antônio, como é que está agora essa situação? Ele foi aprovado, essa lei ela foi aprovada pelo Senado, já está encaminhada para a presidenta ela vetar ou ela sancionar no prazo de 15 dias, está só aguardando isso. Sim. Provavelmente isso vai acontecer já no início da próxima semana. Há uma possibilidade aí real, pela pressão, de repente, da própria classe de farmácias, de veto? Qual seria a tendência hoje no momento? Eu acredito que... Boa noite, Silvio. Francis, boa noite a todos. Eu acredito que a tendência será do veto presidencial, porque existe uma pressão de órgãos especializados que seriam os mais aptos a fazer uma análise, um diagnóstico mais apurado a respeito do assunto, e que são contrários a essa disposição que libera esses medicamentos anódinos, que são os medicamentos sem receita, nos mercados, supermercados, lojas de conveniência, as antigas drugstores que existiam. Que vendia, né? de tudo? Exatamente. Quer dizer, falando assim, né, vendia produtos que não tinham a ver, no caso, com farmácia, né? Sim, você... Agora, Silvana, em 2010 teve uma discussão não parecida, mas foi inversa, né? Por exemplo, a Anvisa queria, através de uma resolução, vetar que as farmácias vendessem medicamentos que não fossem de farmácias comumente encontrados, né? Produtos, no caso, né? Comumente encontrados nos supermercados. E hoje houve uma reação na época. Fazendo o papel do advogado do diabo aqui agora, será que também não há um pouco de chororô da classe, claro, para proteger, no caso, até porque eu não sei, mas esses medicamentos mesmo sem receita médica também devem ser um percentual grande assim no faturamento das farmácias. Bom, boa noite. É claro que toda a classe profissional e todo o setor defende a sua área, né? Isso não podemos negar, o que não significa que não tenha alguma razão ou algum critério técnico para esta defesa, né? Quando, em 2010, a Anvisa colocou em consulta pública a resolução que estabelecia que farmácia é o estabelecimento que comercializa produtos farmacêuticos e produtos correlatos, né, que nós chamamos de produtos relacionados à área da saúde, e que presta serviços farmacêuticos relacionados principalmente ao uso de medicamentos, houve um grande apoio da classe farmacêutica, então os conselhos de farmácia, os sindicatos farmacêuticos, em geral, deram um grande movimento de apoio, mas houve uma resistência, claro, do setor comercial farmacêutico que procurava, nessa diversidade de produtos colocados à venda nos seus estabelecimentos, a agregação de maior giro, né, comercial com um maior número de produtos, que nunca se demonstrou também uma grande validade comercial. Isso nunca ficou muito bem demonstrado qual a validade comercial para isso. Mas que, com certeza, descaracterizava a farmácia como um estabelecimento de saúde, né? Então, a gente sempre costuma dizer que na farmácia a gente encontrava tudo, até medicamentos, né? Então, às vezes com dificuldade encontrava medicamento lá, né? Então, a partir de 2010, foi colocado em consulta pública, foi amplamente discutido na sociedade e foi aprovada essa resolução e ela está em vigor. Santa Catarina já tinha uma regulamentação nesse sentido, mas a partir de então, em todo o Brasil, as farmácias começaram a voltar a ter característica de estabelecimento de saúde, né? E eu costumo comentar que eu fiquei bastante emocionada um dia que eu entrei aqui em Florianópolis, no centro da cidade, numa farmácia, e ela tinha cara de farmácia.
né? Porque você volta a ter na farmácia um ambiente em que você vai cuidar, se preocupar e tem profissionais e um ambiente e produtos para cuidar da sua saúde, né? Que é diferente da drugstore ou daquela loja de conveniência que vendia medicamento também. Então, foi a discussão contrária. E, além de não vender outros produtos, em 2010 também ficou estabelecido que os medicamentos isentos de prescrição médica, desses que nós estamos falando hoje, né, daqueles medicamentos mais comuns, medicamento para azia, para indigestão, para dor de cabeça, alguns medicamentos para dor de cabeça, alguns medicamentos desse tipo, que ficavam fora do balcão, que a gente chama, ou seja, em gôndolas, dispostos de forma livre para o consumidor na farmácia, eles passaram a ter que ficar dentro do balcão, né? Ou seja, sob responsabilidade direta física dos profissionais da farmácia, né? De responsabilidade do farmacêutico. Então, a população deve ter percebido que acabaram aquelas gôndolas com várias cartelas de medicamentos soltos pelo meio da farmácia. Inclusive as propagandas, apontando, o artista apontando, leve esse aqui. Não tem mais isso na farmácia, né? Os medicamentos ainda ficam. Cosméticos são livres, né? Fora do balcão. Mas medicamentos, eles ficam dispostos dentro do balcão, sob guarda do profissional farmacêutico, e ele é oferecido sob orientação do profissional, né? Então, ele é isento da prescrição médica, mas não é isento da orientação na farmácia, né? Então, foi esse movimento que a gente teve, um movimento extremamente importante, que voltou, né, colaborou para voltar a caracterizar a farmácia como estabelecimento de saúde e que, naquele momento, deixou muito claro em todas as discussões, de que sim, os medicamentos isentos de prescrição merecem atenção profissional, de que sim, eles oferecem riscos e de que são medicamentos e que, portanto, precisam, inclusive, dentro da farmácia, estar sob guarda do profissional. E aí, neste momento, todos são pegos de surpresa quando aparece um artigo pensado em uma medida provisória que tinha completamente outro objetivo e que propõe a liberação da venda dos medicamentos, que é algo que nós acreditamos que vai se resolver muito em breve. Porque, né, Silvana, tem a questão que toda vez que um projeto de lei trata de algum tema que é regulado pela vigilância sanitária, ele, antes de ir à votação, se ouve a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ver se não há nada contra o interesse público em relação ao que se está tentando legislar. E, neste caso, a agência não foi ouvida. Não foi ouvida? Não foi. Foi que me chamou a atenção. Me chamou bastante atenção esse fato. Bom, já tem algumas manifestações públicas agora das agências contradizendo. Dá para perceber que o pessoal está fazendo a pressão. E, inclusive, no próximo bloco, quando a gente voltar, sobre uma medida que vocês tomaram assim, para poder orientar também o veto ou a sanção da presidenta. O Conversas Cruzadas de hoje está discutindo a possibilidade de se vender medicamentos sem prescrição médica em supermercados, em estabelecimentos como supermercados, empórios, mercearias. E você é a favor ou contra? Vamos continuar essa discussão no próximo bloco. É só um minuto. Estamos de volta com Conversas Cruzadas, lembrando que estamos hoje num cenário diferente, já que a TV Com está passando por reformas. No finalzinho do bloco passado, estava conversando aqui com a Silvana, que é vice-presidente da CRF aqui em Santa Catarina e diretora do Sindicato dos Farmacêuticos. A intenção de vocês é que a presidenta vete essa lei para que os medicamentos com isenção de prescrição não sejam vendidos em estabelecimentos como supermercados. Vocês, inclusive, enviaram um ofício ao gabinete da presidenta, é isso? Sim, desde do anúncio, né, de que essa medida provisória havia sido aprovada no Senado com este artigo, houve uma grande mobilização, né, em todo o cenário nacional de diversas instituições buscando a solução, né, para esse tema, todos entendendo de que não há motivo, né, o que mais nos surpreendeu assim, de que não há uma motivação clara para se aprovar no atual cenário brasileiro a venda de medicamentos em estabelecimentos não farmacêuticos, né, no momento em que a gente tem uma enorme rede de farmácias
no país inteiro, né? Profissionais farmacêuticos atuando em todo o país, em todos os locais, farmácias 24 horas, concorrência de farmácias, e aí, assim, o que o usuário pode ganhar com isso, né? Então, a primeira pergunta... Farmácias populares, né? O aumento do acesso aos medicamentos na rede pública de saúde aumentou extraordinariamente nos últimos anos. Então, a gente tem um cenário tão favorável, né, para que o usuário seja mais beneficiado pelo aumento da regulamentação e não do desregramento do acesso. E com esse entendimento muito claro, consensuado em todas as instituições, então os conselhos de farmácia, e aí especialmente o Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em conjunto com o Conselho Federal de Farmácia, redigiu um ofício, né, com as nossas considerações técnicas, políticas e sociais contra esta medida, e encaminhamos ao gabinete da presidenta Dilma, solicitando veto. Além disso, uma série de outras atividades que temos realizado, né? Nós estamos em contato com os senadores, estamos em contato com ministros, né? Solicitamos já audiência com a ministra Ideli Salvati, que é de catarinense, que a gente sempre tem um apoio para todos os nossos projetos. Uma forma de fazer pressão também, né? De uma forma de colocar muito claro, né, para o cenário nacional de que temos argumentações contra e de que temos motivações para solicitar o veto. Raquel, a Silvana estava falando que, com base naquela discussão de 2010, os medicamentos sem a prescrição médica, eles foram colocados à venda do lado de dentro do balcão, isso não ficava mais na gôndola, né? Isso. No caso, se essa lei for aprovada, se esse artigo 8º for aprovado, há um retrocesso aí, porque ele acaba automaticamente sendo vendido nas gôndolas do supermercado. Exatamente, acaba indo contra uma legislação sanitária que foi construída, né, acompanhando toda a questão do acesso ao medicamento, dos riscos, de dados de intoxicações. Se a gente levantar os dados do Centro de Informação Toxicológica, por exemplo, o medicamento é a segunda causa, está só atrás de saneantes, de intoxicação no ambiente doméstico. E por que acontece? Por ter o medicamento ali disponível em acesso de pessoas que não estão seguras sobre o uso, fazem o uso inadequado. Enfim, existe risco sanitário, sim, por isso tem toda esta regulamentação no país, né? E até porque quando a pessoa tem problema, a primeira coisa que ela quer é em casa pegar alguma coisa e tomar. Exatamente. Então, quando a Anvisa publicou a resolução que proibia a venda de medicamento, mesmo os isentos de prescrição fora do balcão da farmácia, era no sentido de proteção mesmo, né? De garantir que, ao adquirir um medicamento, eu me dirijo ao balcão e eu vou ser atendida, vou ser orientada se aquele medicamento isento de prescrição for o mais adequado para mim, né? Eu posso, claro, tomar a decisão de comprar, mas sempre vou ter uma orientação. E aqui em Santa Catarina nós já estávamos desde 2003 praticando isso, proibindo a venda de medicamento fora do balcão, na gôndola, para que as pessoas não cheguem e vão comprando como se estivesse numa feira livre. Não é assim. Isso deve até dificultar a fiscalização de vocês. Sem dúvida, sem dúvida. E tem um dado também, né, que quando esta venda era livre, que já teve um tempo que foi permitido, né, a gente encontrava nas fiscalizações, além desses medicamentos, com registro e tudo no país, medicamentos contrabandeados, medicamentos de tarja preta, tarja vermelha, porque aí você abre uma brecha que se vende aquele isento de prescrição, então vamos agregar mais coisas. E aí se cria todo o conflito, porque aí a gente recolhe, proíbe. E para a venda de medicamentos nós temos toda a legislação que diz que o ambiente sob a responsabilidade do profissional. Com a dificuldade na fiscalização, doutor Antônio, será que pode aumentar muito a chance aí de remédio pirata também em estabelecimento inadequado? É bem provável, Francis, porque o que a gente observa é que o nosso sistema jurídico ele é todo baseado em dogmas, ou seja, ele caminha de acordo com a evolução da sociedade, a nossa legislação ela caminha de acordo com a evolução da sociedade. Então a gente vê um contrassenso porque já existe uma lei, a 5.991 de 1973, e as suas alterações, ela já previa
que a venda de medicamentos era privativo das redes farmacêuticas e necessitava de um farmacêutico dentro do seu estabelecimento. Para dar mais segurança, né? Segurança Exatamente. sanitária também. Exatamente, para dar segurança, para que as pessoas possam ter um consumo adequado desses medicamentos. E nós vemos a evolução da lei, e a lei tem evoluído porque a liberdade econômica ela não pode passar por cima de premissas básicas da população, que é a saúde e a segurança. E nós vemos que a legislação ela evolui de tal forma sempre primando por essa segurança e a saúde da população. E o que acontece? A gente vê que foi criada a lei de crimes hediondos, que prevê como crime hediondo a falsificação de medicamentos e corrupção, adulteração, então de remédios. Ele prevê como crime hediondo, porque como a doutora Raquel falou, né, o Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas indica que os medicamentos são uma das principais causas de intoxicação dos seres humanos, né? E nós vemos aí, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que foi criado, ele estabelece nos seus artigos 6º e 8º que não se pode colocar à disposição produtos que são nocivos à saúde, que produzem riscos à saúde. E isso é um contrassenso, e essa lei, inclusive, ela conflita com essa norma, e é um risco, inclusive, ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação que foi amplamente debatida e batalhada para que ela estivesse em vigor hoje, protegendo os direitos do cidadão. E, ao mesmo tempo, essa lei agora, que é menos especializada, ela abre uma brecha para, inclusive, revogar, porque uma lei posterior revoga a lei anterior, né? Os artigos que estão em conflito. Então, abriria-se uma brecha perigosa, inclusive. Inclusive, as penas aplicadas, só tomando a liberdade, as penas aplicadas à medicação equiparada, que seja de origem não, digamos, lícita, as penas são altíssimas. Elas até ultrapassam a pena base dos crimes conhecidos do entorpecente em si, né? É um crime qualificado. São penas, né, altíssimas. Então, quem, por advogar no ramo de farmácia, inclusive, e também no varejo, repito, a situação foi pouco debatida. Quem conhece o nível de fiscalização e o nível de exigência legal que nos sujeitam a Anvisa, a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual, o que o empresário não quer nesse momento é colocar mais um fator de risco no seu empreendimento, no seu negócio. Eu acredito sim que tem que ser melhor debatido e até mesmo para preservar a saúde do consumidor. Mas também fica a critério do supermercado, no caso do estabelecimento, se coloca ou não. As grandes redes de supermercados devem ter essa orientação até, ou se dá para colocar esse medicamento ou não, né? Uma coisa tenho certeza, as redes com certeza guardarão a edição, a exigibilidade dessa lei para posterior manifestação. Mas eu posso dizer de antemão também que foram todos surpreendidos pela edição desse artigo 8º. Mas esse artigo 8º, ele foi colocado ali numa lei que trazia um certo benefício, ou seja, deve ter havido aí alguma pressão, alguma forma para poder colocá-lo ali, né? De algum lugar saiu prevê alguns benefícios às pessoas portadoras de necessidades especiais, e é muito bem-vinda uma lei que olhe essas pessoas, né, que já necessitam de todo um aporte de atendimento médico, suportes de terapias e medicação, com isenção de IPI para acessar impressoras Braille, para acessar equipamentos de mobilidade, enfim. Agora, elas não precisam ter a venda no supermercado de medicamento. Nós temos 5.600 municípios no Brasil e mais de 80 mil estabelecimentos farmacêuticos, certo? Fora as farmácias das unidades de saúde e todo o programa governamental de aporte de medicamentos. Realmente é o que a Silvana falou, o cenário hoje não justifica uma medida desse tipo, mesmo tendo em foco as pessoas portadoras de necessidades, até porque, se for olhar neste aspecto, na intenção da lei, na qual foi embutido este artigo, essas pessoas necessitam de medicamentos, sim, com prescrição de tarja preta, tarja vermelha, de uso contínuo de medicamentos de altíssimo custo, né,
que temos também uma linha de fornecimento através de programas governamentais. Mas se isto puder ser tratado nesse foco, então olhe-se essa linha de medicamentos. Agora a minha pergunta vai para o pessoal que está em casa. Você sabe o que fazer com o medicamento que está em casa há um tempo, joga fora? O que eu vou fazer? Vou perguntar para vocês essa pergunta depois do intervalo. Só um minutinho. Conversas Cruzadas está de volta hoje. Nós estamos debatendo aqui uma lei que tramita no Congresso Nacional, que agora está para ser vetada ou sancionada pela presidenta Dilma, que é sobre a venda de medicamentos sem prescrição médica em estabelecimentos como supermercado, armazéns, empórios. Você é contra, é a favor? Mas eu queria aproveitar e perguntar para a Raquel uma dúvida que eu até tenho, e a gente estava conversando isso ainda há pouco, que o que eu faço, por exemplo, se eu tenho um medicamento em casa que está vencido, que está acumulando lá, eu jogo fora, descarto ele de maneira real? O que seria essa logística reversa? Francis, cabe aqui um preâmbulo esclarecendo o seguinte. Todo estabelecimento de saúde, inclusive farmácias e drogarias, tem que ter um plano de gerenciamento de resíduo. Entre os resíduos de serviços de saúde, entre os resíduos gerados, estão resíduos de medicamentos vencidos, medicamentos que foram descartados porque não foram consumidos e já foram manipulados, não podem mais voltar para o estoque. Então, num estabelecimento, este resíduo, medicamento, ele vai ter um caminho que é ir para um aterro especial, não pode ir para o aterro comum. Inclusive a coleta é separada, Exato. Tem coleta especial para esse tipo de produto, tudo, né? O plano de gerenciamento faz com que o estabelecimento faça toda a separação dos seus resíduos, separando medicamento vencido, de curativos, de seringas, porque cada um vai ter um destino. Ocorre que o resíduo de medicamento gerado no ambiente doméstico, por qualquer um de nós que pode ter medicamento que vence em casa, ou um tratamento que a gente inicia e interrompe, e aí sobra medicamento, ele tem ido para o aterro comum, para o resíduo, a coleta de lixo normal, né? Hoje se fala e se discute a possibilidade de termos uma legislação que trate disso, que a gente está chamando de logística reversa, que é possibilitar quem tem sobra de medicamento em casa, seja por qual razão que for que sobrou, levar a uma farmácia, a uma drogaria, e ali ele será descartado e todo o plano, esta farmácia vai dar um destino, isso em consonância com as distribuidoras e a indústria farmacêutica, para que ele chegue a um aterro sanitário adequado, industrial, para não contaminar o meio ambiente, como hoje tem acontecido. Isso já está em vigor? Não está em discussão, mas nós já temos umas situações muito interessantes de algumas redes já estarem oferecendo a possibilidade de receber esses resíduos e dar um destino. Então, tem feito uma ampla divulgação, eles entendem que é um trabalho de interesse social que estão fazendo, e a gente vê como muito bem-vindo. E aqui eu gostaria de esclarecer que a vigilância sanitária não recebe esses resíduos. Então, não leve a sobra de medicamento à vigilância sanitária, porque não nos compete dar um destino a eles. Por quê? Porque nós fazemos a fiscalização. Então, quem fiscaliza não presta serviço. Certo? É uma coisa Mas hoje, se eu contraditória, chegar numa farmácia... Ainda não em todas. A farmácia ele não é obrigada algumas redes, a receber. Sim, algumas redes. Algumas já se adaptaram para começar a ofertar o serviço. Porque é um serviço muito bem-vindo na sociedade atualmente, né? Então a gente já tem isso para outros setores, como as baterias, né? Os retornos das baterias e tudo mais. E é muito forte essa tendência de responsabilização do produtor, ou do comerciante de determinado produto, que seja responsável também pelo seu descarte, é exemplo do que tem acontecido com as baterias de celulares, com as pilhas, os agrotóxicos, né? As embalagens de agrotóxicos, por exemplo, hoje têm que ser recolhidas, em medidas que têm o objetivo de preservar o meio ambiente, entendendo que estes produtos causam dano ao meio ambiente e de que nós estamos tentando crescer no sentido de uma sociedade responsável, uma sociedade que se responsabiliza pelo
pelo que produz, né? O que produz tem um resíduo, e esse resíduo ele precisa ter de responsabilidade de quem produz. Então, nessa lógica que as farmácias serão envolvidas em breve, provavelmente todas, né, Raquel, no sentido de também ser responsável não só pela venda, mas também pelo retorno. E é um serviço de saúde, de responsabilidade de um profissional de saúde, que nesse caso é o farmacêutico, que está habilitado para ser responsável por esse serviço, né? Então, na verdade, é mais um argumento bastante importante que tem uma repercussão social para a importância de que os medicamentos, que são produtos que têm interferência ou reação, atividade biológica, não só em nós, mas no meio ambiente, no solo, na água, né, nos vegetais, em todos os ambientes em que ele tiver contato, que ele precisa também ter responsabilidade e ter cuidado, né? Então, apesar de ser espontâneo, isso, na verdade, deveria ser obrigatório. Como é isso que se discute hoje, né? No governo Lula foi editada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que depende de regulamentação ainda, que a gente vê que não tem sido cumprida até hoje, né? Inclusive, essa questão de remédios e o descarte adequado, também as farmácias que têm feito isso são de forma espontânea e não obrigatória, quando já deveria ser obrigatório isso. Neste ponto, o que eu tenho visto muito no setor empresarial é que cada vez mais o Estado, ele interfere na atividade privada, digamos. Em alguns setores você não tem mais atividade privada. A questão do rastreamento, né, ela tem migrado para outras áreas, inclusive de alimentos, para preservar a saúde sempre do consumidor. No meu entendimento, hoje, antigamente falávamos de empresários espertos no Brasil, né, aqueles que davam sempre um jeito. Eu acho que hoje a esperteza consiste em fazer corretamente, né, e saber pesar a imagem da empresa, a sua responsabilidade social. Somos todos nós aqui, né? Então, isso cada vez mais, nessa geração, nas novas gerações, está pesando muito. Então, hoje, acho que o grande pulo do gato é fazer corretamente. Diretora Silvana, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que representa hoje para uma farmácia esses medicamentos sem a prescrição médica. Hoje, o maior faturamento vem dos remédios com prescrição, remédios caros, esses remédios sem prescrição, que correm o risco aí de serem vendidos, talvez, nesses estabelecimentos, representam muito para uma farmácia em termos de faturamento? Eles representam um grande volume de giro, porque são produtos de grande consumo pela população, né, realmente. Mas são produtos, em geral, de baixo valor monetário, né? Não são os medicamentos de maior custo, de maior valor numa farmácia. Então, as farmácias têm, na verdade, um grande mercado que sustenta a área nos produtos de uso contínuo. Então, os medicamentos para as doenças crônicas, que é o grande foco da atenção à saúde hoje, tanto que também é do governo, né, da saúde pública, né, do setor público de saúde, também é o grande foco para as doenças crônicas. Então, a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, né, e outras doenças que a pessoa fica dependente, digamos assim, do medicamento, dependente no bom sentido, não é um problema com isso, né? É no sentido de que as pessoas passam a utilizar regularmente medicamentos por um longo período de sua vida para controlar essas doenças, né? Então, ou estes riscos, doenças cardíacas e tudo mais. Então, esses medicamentos, em geral, eles têm um valor maior monetário e eles têm uma fidelização do consumo, né? Você consome sempre, por muito tempo, consome todos os dias. Então, isso, na verdade, é que é o grande volume hoje do mercado farmacêutico como um todo. É o grande volume de gastos com medicamentos nos governos municipais, federal e tudo mais. Apesar de que nos programas governamentais a gente tem aí uma linha de medicamentos chamados de alto custo mesmo, que realmente impactam muito o custo da assistência farmacêutica, mas esses medicamentos de uso contínuo, eles sempre são, na verdade, o grande mercado. Doutora Alessandra, agora, olhando do ponto de vista do consumidor, isso eu estendo a pergunta até a todos os participantes. Apesar do risco de intoxicação, da automedicação, do ponto de vista do consumidor, isso também não abriria mais pontos de venda e, de certa forma, uma certa concorrência de preço? Eu não sei se isso é possível ou não, mas poderia até, de certa forma, baratear esses medicamentos sem a prescrição médica? Olha,
Francis, por conhecer a logística do ramo farmacêutico e também do varejo, né? Eu entendo que vai demandar muito estudo, porque mesmo que possa parecer que o empresário quer lucrar com essa abertura de mercado, eu entendo que tem que se tomar muito cuidado, porque isso pode realmente reverter contra o empresário. Por quê? A fiscalização é severa, repito, e é complicadíssima. Imagina você pegar uma cartela de algum produto vencido e, bom, desde o descarte é uma cadeia muito complexa. Acho que ela vai demandar muita deliberação e amadurecimento ainda. Por se tratar de medicamento, todo cuidado vai ser necessário. Você não está vendendo o pão francês, na verdade, né? Eu acho que qualquer ponderação, até que termine, até que seja sancionado esse projeto, essa lei, vai ter que esperar. Mas é uma situação que envolve muitos setores e, repito, me causou surpresa o fato da Anvisa não ter sido ouvida na elaboração do projeto. Que é um corpo técnico competente para tanto. Complementando isso que o Dr. Alessandro falou, o que me causa bastante receio é essa atividade, porque a rede mercadista dos grandes varejistas, hoje eles têm já as farmácias estabelecidas dentro dos seus próprios mercados. O que me preocupa hoje, como a Silvana falou, é que, na verdade, as farmácias já estão aptas a atender. Hoje é muito mais fácil você encontrar uma farmácia aberta 24 horas do que um mercado. E hoje nós temos... o que me preocupa são os pequenos mercados que vão comercializar isso, porque com falta de controle, menos infraestrutura, falta de fiscalização, menos nível organizacional para poder gerir esses medicamentos dentro do seu estabelecimento, lojistas passando por farmacêuticos, né? Então esse risco, inclusive, pode fomentar essa questão dessa pirataria de medicamentos, essa busca de medicamentos do mercado informal, e o Código de Defesa do Consumidor estabelece, como o doutor Alessandro mencionou, um risco, porque no artigo 14 do CDC estipula que tanto o fabricante quanto o fornecedor é responsável pelos danos que causar ao consumidor. E se essa gama de produtos estiver disponível ao consumidor, pode gerar tanto dano para a população quanto dano para o empresário. Só você falando sobre o usuário, né, que o usuário vai ganhar com isso, ele pode ganhar mais um ponto de venda, mas a concorrência entre as farmácias já é muito grande. Né? Isso a gente observa. O mercado farmacêutico é extremamente competitivo. Uma, duas farmácias por quadra. Exatamente. Hoje, multiplicou de um tempo para cá. E com grande concorrência em termos de preço, de oferta de serviços, de melhor qualificação dos serviços e de preços agregados, que já tem feito esse papel que é benéfico para o consumidor há muito tempo, né? Eu acho que está bem estabelecido no Brasil e não há necessidade, eu acho que uma concorrência a mais não vai justificar isso. Na verdade, o consumidor vai ganhar um risco, porque até a própria questão da garantia da qualidade dos produtos que estão armazenados, transportados e dispostos num ambiente de mercado. Quem é responsável por isso? Quais são as condições técnicas envolvidas, que são muitas, que são de responsabilidade do farmacêutico dentro da farmácia? Quem vai se responsabilizar por isso no mercado, né? Então, qual é a garantia da qualidade desse produto que ele vai estar recebendo? O doutor Arruda citou no comentário dele anteriormente que há muito lojistas passando por farmacêutico, ou seja, aumentou o número de farmácias, isso de certa forma também aumenta pessoas que às vezes não podem estar gabaritadas fazendo esse papel. Eu queria saber como é que o consumidor então pode se prevenir de entrar, vamos supor assim, numa roubada mesmo, né? Mas isso, vamos esperar um pouquinho, depois do intervalo os nossos participantes vão responder como você, consumidor, pode se precaver para realmente entrar numa farmácia capacitada, adequada. É só um minutinho. Voltamos com Conversas Cruzadas. Hoje o assunto é uma lei que tramita no Congresso, que a presidenta Dilma está para vetar ou sancionar, que é sobre a possibilidade de venda de medicamentos sem a prescrição médica em estabelecimentos como supermercados, empórios, armazéns. Nós estamos debatendo esse assunto e mais no bloco anterior, eu tinha aproveitado o gancho da sua pergunta, da sua resposta,
sobre a fiscalização mesmo das farmácias. A gente percebe que aumentou muito o número de farmácias, tanto que a gente estava comentando que hoje numa quadra tem 2 ou 3, há uma concorrência danada. É obrigatório, Raquel, toda farmácia tem que ter um farmacêutico, é isso, né? Toda farmácia ou drogaria. Mas tem gente, como é que é feita essa fiscalização? Ou seja, tanto para uma farmácia ser licenciada, receber o seu alvará, ele tem que apresentar a sua certificação de regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia e o farmacêutico responsável técnico, né? Então, esta regularização gera o alvará. E aí nós cobramos na inspeção a presença do profissional. Se a farmácia fica aberta 8 horas, ele tem que estar presente ali 8 horas. Se ele é de 24 horas, tem que ter, no mínimo, 3 profissionais. E o Conselho também fiscaliza, através do seu corpo de fiscais, a presença do profissional. Agora, ao cidadão comum, ele deve chegar ao balcão da farmácia e pedir orientação do farmacêutico. Normalmente ele está identificado, há um crachá, uma inscrição no seu avental. Se eu for numa farmácia de bairro, tem que estar lá, não só o atendente, mas um farmacêutico, sem dúvida. Horário. Em todo o horário de funcionamento. Isso significa que toda a legislação brasileira que foi tecida considerando que o medicamento é um produto especial, é um produto de saúde, que tem os seus riscos, tem os seus benefícios, ele tem que estar sendo dispensado sobre a orientação de um profissional de saúde, e no caso é o profissional farmacêutico. Então é importante esclarecer a população que busque sim, peça para ser orientado, atendido. Você pode até exigir isso. Lá no alvará está descrito o número de horas em que o estabelecimento está aberto e o profissional que é responsável. Inclusive, Raquel, assim, em Santa Catarina a gente tem uma situação bastante interessante, né, em relação ao cenário nacional, que nós estamos no momento em que as farmácias hoje têm farmacêuticos em todo o seu horário de funcionamento. Então, você pode ir numa farmácia 24 horas, que você vai ter farmacêutico às 3 horas da manhã, às 5 horas da manhã. Ou seja, a farmácia é hoje o local, o estabelecimento de saúde mais acessível à população. Exato. É o local em que você tem um profissional de saúde responsável a toda hora, para o qual você pode tirar as suas dúvidas, fazer seus questionamentos, ser atendido sem custo de consulta, né? Não se cobra pelo serviço farmacêutico por si só, é um serviço agregado ao produto, medicamento e ao estabelecimento farmacêutico, e que nós temos em Santa Catarina hoje, né, uma situação de alguns anos para cá, né, não foi sempre assim, mas com a intensificação da fiscalização, o Conselho de Farmácia fiscaliza em todo o horário. Então a gente tem fiscalização final de semana, feriado, Natal e Ano Novo, né? Então, para garantir para a população de que as farmácias têm profissional responsável, estão atuando legalmente, né? Então, isso é uma garantia para o consumidor catarinense, né, de que ele tem à sua disposição. E aí, uma farmácia de bairro vai ter o atendente, vai ter o farmacêutico, vai ter o farmacêutico. E se uma farmácia 24 horas hoje tem no mínimo 6 farmacêuticos contratados em Santa Catarina, né? Só que isso depende de fiscalização, né, Raquel? Então a fiscalização é o que promove essa condição. A lei é essa, sempre foi, desde 73, a 5991 estabelece isso. Mas o que faz isso acontecer na prática é a fiscalização. Então em Santa Catarina isso já evoluiu muito, né? A parceria com a vigilância sanitária nesse sentido também. Inclusive no setor público, hoje nós temos mais de 250 municípios têm as suas secretarias de saúde inscritas no Conselho de Farmácia, são fiscalizadas, tem farmacêuticos responsáveis pelos medicamentos do setor público. Então, a gente tem evoluído em todos os cenários, o que é uma garantia de segurança para o consumidor, que é esta a finalidade da fiscalização. Doutor Alessandro, as grandes redes de supermercados hoje que têm redes farmacêuticas juntos, né? O supermercado que tem a farmácia ali na saída do estabelecimento, elas também são obrigadas então a ter esse farmacêutico? São, né? É a mesma legislação, né? Sim. São inscritos como farmácia. Ou seja, se tiver que vender o medicamento, então mesmo sem a prescrição médica, a princípio teria que ter também então um farmacêutico ou não? Não. Nós temos desse projeto, não está previsto, na verdade não. Mas até os CNPJs em caso de supermercado e farmácia são distintos, né? Não podem estar na mesma pessoa jurídica, e todos os cuidados como se uma farmácia fosse e é. Na verdade, o cuidado é todo esse. E quanto à questão de você ter os medicamentos que estamos tratando aqui nesse programa na área de venda interna do supermercado,
essa é a discussão. Haveria a obrigatoriedade de um farmacêutico ali para prestar o atendimento, né? Mas só voltando ao ponto do consumidor. Qual é a arma que um consumidor tem? A maior arma é o quê? Ele se fazer presente, ele apontar as reclamações perante os órgãos que são muito atuantes. Eu conheço profundamente a atuação do Conselho e da Vigilância Sanitária. Eles são muito presentes, solícitos, e o consumidor tem que se fazer valer. Reclame, não tenha medo de reclamar. Isso faz uma sociedade melhor, e ela faz o quê? Ela traz o bom empreendedor, o bom empresário, ajuda a desenvolver, para que cada vez mais ele sinta a força de fazer o que é correto, né? Esse eu acho que é o grande incentivo, né, para quem trabalha corretamente. Faça as denúncias, faça valer o seu direito. Mas a gente não pode esquecer também que quando a pessoa está doente, está com alguma dor, a primeira coisa que ela quer saber é passar essa dor, resolver o problema. Depois, aí quando ela está, vamos supor assim, normal, se der algum tempo, vamos supor, ela, não, agora eu vou denunciar porque eu fui maltratado ou não. Primeiro momento é resolver o problema. Se o remédio vai estar no supermercado ou vai estar na farmácia, eu vou correr para o local que estiver mais próximo. Aí é que cabe realmente o papel do Estado, né, Raquel? Porque se não tiver fiscalização, como é que está hoje a relação de vocês com o consumidor? Tem muita gente que liga, denunciando ou não? Temos diversos canais de diálogo com a sociedade. Desde a ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde, a ouvidoria da Agência Nacional de Vigilância, a ouvidoria do Governo do Estado, o canal Fale com a Vigilância Sanitária, da Vigilância Sanitária Estadual, o diálogo com profissionais de saúde através do sistema de notificação de eventos adversos e queixas técnicas, e os e-mails, telefonemas que chegam para nós, e nenhuma desses canais deixam de ter resposta, Algumas são possíveis rapidamente, outras nós precisamos de mais tempo para esclarecer a situação, mas cada vez mais as pessoas estão buscando, sim, os seus direitos, no mínimo de informação clara, suficiente, que lhes dê a certeza de que ou foram enganados, sofreram algum dano, sim, ou não, e a situação está sob controle sanitário. Qual é a principal reclamação que vocês têm hoje? Em relação a medicamentos, nós temos com muita frequência queixas técnicas. Por exemplo, um medicamento de uso contínuo para pressão, um comprimido que você compra e ele sempre se apresentou branco, né? Vem de cor branca, e de repente ele está branco com pontinhos pretos. As pessoas ficam desconfiadas e perguntam, ou encaminham para a vigilância e pedem uma análise. Erros de rotulagem que indicam a probabilidade de falsificação, medicamentos que sempre tiveram um determinado efeito, volto ao exemplo novamente de um antihipertensivo, e de repente ele não faz o efeito. Também há queixas e a gente então coleta a amostra no mercado, manda para análise em laboratório de saúde pública para verificar se de fato houve alguma alteração. Então são as mais frequentes. E, inclusive, também eventos adversos, né? De um efeito esperado ter sido potencializado ou não ter sido aquele efeito. Então, as pessoas procuram. A gente não pode... A gente investe muito, como governo, em campanhas de esclarecimento, mas as pessoas buscam, sim, esta orientação. E os órgãos de imprensa, como um programa como esse, servem muito para orientar. Bom, nosso tempo acabou. De hoje, a participação de todos aqui, a você também que nos assistiu. Conversas Cruzadas, quem decide ter opinião, assiste. Boa noite a você.